No nosso quadro de entrevistas de hoje, recebemos Roberto Messias, secretário de Meio Ambiente de Nova Lima. Roberto, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, a satisfação é minha de estar aqui com vocês. Roberto, na última semana foi realizado o seminário sobre recursos hídricos e saneamento básico. Esse seminário foi para discutir o tão sonhado e almejado Plano Municipal de Saneamento Básico? Exatamente. E nós temos uma necessidade de planejar as ações. Quando não se planeja o que fazer, é mais difícil. Faz uma ação para sanear de um lado, de outro, e sobretudo na cidade, que os problemas são tão complexos, a gente acaba esquecendo alguma coisa. Então, quando se fala um plano municipal de saneamento básico para Nova Lima, é para pegar as 4 variáveis do saneamento, definidas na lei nacional, e colocá-los juntos, que são a água, as fontes, de onde nasce a água que nós queremos. A drenagem urbana, todo mundo sabe, quando chove, a água vai do lugar mais alto para o mais baixo, né? E com consequências que podem ser desastrosas, tem que ser cuidados. Isso. O esgoto, não é porque o esgoto, quando a gente usa a água, sai suja. E o quarto ponto, que então são os resíduos sólidos, o lixo que nós cada dia produzimos em cada casa, em cada atividade. Roberto, para falar um pouco do seu currículo é difícil. O senhor foi presidente da FEAM, foi presidente do IBAMA, foi secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte, participou do programa da ONU na questão do meio ambiente para a América Latina. Entregar o Plano Municipal de Saneamento Básico para Nova Lima vai ser o seu principal legado durante esses anos todos em ações ligadas ao meio ambiente? É um legado importantíssimo, porque é diferente, porque quando se fala da questão municipal e local, no caso da nossa cidade, Nova Lima, e tem uma característica de ser muito concreto. Quando você chega num órgão nacional e às vezes até internacional, discute-se grandes conceitos e passa-se por grandes discussões, etc. Mas quando nós chegamos na cidade, é o dia a dia que cada pessoa vive. Nós estamos encontrando com as pessoas que estão sofrendo com o esgoto que está passando mal cheiroso na sua porta. Nós estamos vendo as dificuldades do lixo que não é coletado e que depois, de repente, vai dar um animal peçonhento, etc. E as próprias águas, que a gente muitas vezes descuida das fontes, das nascentes, quando nós deixamos que esse esgoto contamine aquela água, aquilo que deveria ser uma riqueza, uma bênção, e olha como nós aqui em Nova Lima somos ricos e abençoados nisso, né? Passa a ser um problema, porque passa a ser uma água que é transmissora de doenças e tal. E a veiculação hídrica, que chama as doenças de veiculação hídrica, acaba sendo mais de 20% das internações que tem cada dia no hospital. Então, tudo isso visto junto é que vai ser, então, o plano de saneamento básico que nós podemos contratar e está em plena execução. E tivemos a satisfação de contar durante esse seminário com pessoas das empresas, do poder público, do comitê de bacias, das organizações não governamentais, cada um dando o seu ponto de vista, nem sempre igualzinho um ao outro. Então, em qual fase basicamente está o plano e quando que você pretende entregá-lo até a Câmara de Vereadores? Nós estamos na primeira fase. Quais são essas 4 fases do plano? Primeiro é o diagnóstico, né? E nesse diagnóstico tem uma coisa importante, que é muitas informações, no caso de Nova Lima, nossa cidade com mais de 2 séculos, tem informações daqui e dali e que estão espalhadas, muitas vezes não estão juntas em um lugar. E muitas vezes mesmo estão na cabeça de algumas pessoas que participaram, que não deixaram aquilo num arquivo mesmo, porque não existia. Não tem nada catalogado. Nada né? catalogado, exatamente. Então, quando nós estamos procurando no diagnóstico ter todas as informações modernas, de imagem de satélite, tudo isso, e essas existentes na cabeça das pessoas. Feito esse diagnóstico, como é que está a nossa água, como é que está o nosso esgoto, como é que está sendo tratado o nosso lixo, passa-se para uma segunda fase. Depois da segunda fase vai ser então o prognóstico, quer dizer, a partir disso, o que nós podemos prever para cada um desses temas. Depois, então, transforma-se numa proposta, depois de ouvir uma audiência pública, convidados todos os setores para virem debater, colocar suas opiniões, e vai virar um projeto de lei que vai ser, então, enviado à Câmara dos Vereadores, discutido com todo mundo e transformado a Lei Municipal de Saneamento Básico. O prefeito Cássio Manhã nos encomendou que para o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, nós sejamos com essa tarefa cumprida. Referente à questão do tratamento de esgoto, né? Se discute muito em Nova Lima as ETs. Nós temos o problema da ET do Vale dos Cristais, mal cheirosa, e se falam das construções de algumas ETs.
O plano vai definir os locais? Vai definir os locais e o tipo de tratamento que vai ser colocado. Ou seja, se é de, enfim, tecnicamente fluxo ascendente, vai ser logo ativado, se vai ter terciário, enfim, todos esses detalhes técnicos. E além disso, uma coisa muito importante, as prioridades, aquelas que são mais necessárias com urgência, e aquelas que mesmo existindo precisam ser melhoradas, refeitas, atualizadas na própria tecnologia. No caso, por exemplo, a do Vale dos Cristais, nós sabemos que inclusive uma parte do esgoto da Vale do Serena e Vila da Serra deve ser agora bombeado para tratar em Belo Horizonte. Mas tecnologias sempre evoluem. Tecnologias podem ser melhoradas para não ter aquele cheiro, aquele mau cheiro que todos sentem. A estação do Jardim Canadá, que trata o Jardim do Canadá, vai tratar Vale do Sol também por um emissário de esgotos que vai levar para lá, vai ser totalmente reaparelhada, reconformada, para ter efetividade, para não poluir em nada o Córrego dos Fechos. Agora, temos uma que é muito importante, a de todas, que é a nossa região central aqui da cidade, né? Todo esse esgoto daqui, que hoje não é tratado, que é já levado, afinal de contas, para o que seria o Vale dos Cristais, Ribeirão do Cardoso, né, que passa a chamar água suja, que é péssima, porque vive um córrego de águas limpas, né? Esse plano vai determinar exatamente onde é que vai ser colocada essa estação de tratamento aqui da área central. Ele deve ser colocado em algum lugar entre o Matadouro, por ali, que vai ser determinado, não queremos adiantar antes, mas num lugar que tenha as condições físicas, condições e até para que o esgoto seja levado até lá. E depois, talvez complementarmente, uma no Zé de Almeida, por ali, deve ter alguma também para evitar os danos no Córrego do Carrapato, onde nós temos o Parque Municipal. Agora, nós não queremos adiantar isso sem ter que o plano diga, e principalmente qual que deve ser feita primeiro. Essa da área central é muito importante porque nós que temos uma taxa muito pequena de tratamento do esgoto, por volta de 20% hoje, passaria a ter de 70% e 80% tratado só com a construção dela. O prefeito Cássio Manhã está fazendo os esforços para conseguir os recursos para já começar imediatamente, já nesse ano de 2015, nesse ano é o próximo ano, né? Que é o próximo mês já, em alguns dias, vai poder fazer o projeto e fazer a implantação dela. O senhor disse que Nova Lima só trata 20% do seu esgoto. É alguma coisa dessa ordem. Próximo. Uma cidade que tem o melhor IDH de Minas Gerais, é até vergonhoso de reconhecer que a gente só trata 20% do esgoto. É a história, foi a história que Nova Lima tem também, nós temos um problema que ao mesmo tempo é uma coisa boa e ruim, tudo tem um lado bom e ruim. A cidade cresceu com muita velocidade nos últimos anos, teve muita gente vindo, teve várias atividades se implantando. Isso, por um lado, gera riqueza, mas, por outro, gera problemas também, né? Então, no caso de resíduos sólidos, no caso de esgoto, nós temos que reconformar, modernizar, e para isso que o plano vai servir. Ou seja, nós temos que ter águas protegidas, as águas de chuva não chegando a inundar, no caso da Barragem dos Cristais já é uma medida que foi tomada muito correta, mas outras vão vir também que, principalmente, mais do que não ter as águas das torrentes, das grandes chuvas, né, nós vamos precisar de ter também uma rede de drenagem que possa ter dispersão de energia e que possa levar a que não tenha perigo para ninguém. Até porque nós temos que cuidar das nossas aproximadamente 400 nascentes, não é isso, Roberto? A gente tem um prognóstico, um primeiro dado que teria de 300 a 400 nascentes no município de Nova Lima. Ora, a gente não tem ninguém que não diga, que não reconheça que é importante cuidar de todas, mas vai pegar, cercar, chegar a cada proprietário, evitar pisoteio, evitar que o gado chegue ali, evitar que sejam tiradas aquelas plantas que fazem a água brotar, é uma dificuldade e que vai desde o primeiro passo, que é a educação ambiental e educar as pessoas para serem conjuntamente protetoras, né, até a parte de recuperar aquelas que estão estragadas. Tem alguns casos que a gente gosta de contar, a questão de meio ambiente, muitas vezes jogam a responsabilidade em cima dos órgãos ambientais e dos governos. Tá bom, temos sim, não fugimos dela. Mas quando chega numa área, por exemplo, a gente faz uma recuperação da banqueta do Rio Grande, por exemplo, e no dia seguinte aquelas plantas que nós colocamos, as placas de grama, alguém foi lá e roubou de noite, fala, gente, tem que todo mundo cooperar, né? A coleta de lixo, por exemplo, lixo seletiva, que em várias cidades tem décadas tentando se colocar uma coleta seletiva de mais expressão do ponto de vista de quantidade.
depois você chega e as pessoas continuam misturando lixo, etc. Vai desde a primeira postura do cidadão, de cada um de nós em nossa casa, até a autoridade maior que tem que fazer lá. Dentro da questão do lixo de reciclagem, hoje a situação de Nova Lima é que a prefeitura tem um convênio com a ASCAP, que eles lutam de forma até bastante precária. No plano isso também vai ser abordado? Também vai ser abordado, porque a ASCAP, como todos aqueles que cuidam do lixo, né, tem atitudes que às vezes são heróicas, são difíceis e que tem que ter o apoio. A mão do poder público tem que ser para amparar, para dar toda a assistência para que, no caso da associação ASCAP, por exemplo, nós possamos ter uma situação regularizada e, principalmente, que tenha 3 níveis de viabilidade, né? Por um lado, tem que ter a questão, evidentemente, as pessoas que vão viver daquilo ali, tem um aspecto social, aspecto de envolvimento da comunidade. Mas tem outra coisa também que é a tecnologia, que é a engenharia, quer dizer, tem que separar o que separa, como que pode dar bons resultados, etc. Né? Então, por um lado, o vidro. Tem algumas coisas que todo mundo que tem, não vou dizer todo, mas tem um mercado mais fácil, latinha de alumínio, por exemplo, você não vê mais julgada. Né? Mas tem outras coisas também, papelão que tem que ser separado, etc. Tem que ser colocado nos lugares certos e tudo, para não estragar durante o processo de manuseio, principalmente agora na época de chuva. E tem o terceiro, que é a economia. Né? Quer dizer, cata uma vez, cata 2 vezes, mas os contratos vão ser assinados por uma ASCAP ou pela própria prefeitura, etc. Alguém vai pegar e falar assim, por exemplo, olha, queremos tantas toneladas de mês em mês. Às vezes, em muitos casos, vem funcionado em seminários que a gente participa sobre a questão de resíduos sólidos. Funciona 1 mês, 2 meses, chega no terceiro falhou, no quarto não vai mais, aí tudo aquilo vai por água abaixo. Né? É muito difícil. Então é uma coisa que é uma construção conjunta. Né? Um tema bastante polêmico, Roberto, aproximadamente 2 anos, na administração passada, foi tentado realizar um convênio com a Copasa. Esse convênio chegou a ser debatido na Câmara, diretores da Copasa vieram até Nova Lima. Como que anda a questão do modelo de gestão para o tratamento de esgoto de Nova Lima? É fundamental, como dizer, a pergunta do milhão, né? Como é que vai ficar depois? Né? E aí um dos produtos desse plano de saneamento básico, do plano municipal, que nós vamos ter então as 4 eixos, como eu lhes disse, né? Vai ter as fases diferentes e um dos produtos que vai ser apresentado nesse resultado final é exatamente o modelo institucional. Quer dizer, nós temos que ter, então, quem se ocupa da água, quem se ocupa do tratamento de esgoto, quem se ocupa do tratamento dos resíduos sólidos, que tipo de contrato deve ser feito, se deve ser feito por uma companhia, por uma licitação, se o município teria condição de fazer essa gestão sozinha, por uma autarquia própria. Isso nós queremos que o plano defina. O que é uma dificuldade grande que acontece por falta de um plano geral que abarque tudo. Então, às vezes, você tem uma discussão sobre um ponto, sobre uma ET e tal, mas não se vê o conjunto como um todo. Por isso vocês estão fazendo um plano, né? Exatamente. Há 2 anos só foi feita a questão da concessão do esgoto. Vocês estão fazendo... E há mais tempo atrás, como tem a concessão de água, a concessão de esgoto para uma parte, depois um empreendimento privado, no caso de Alphaville, tem a Samotrácia, que é uma empresa que toma conta só daquele pedacinho, e o interesse dela é só aquele pedacinho mesmo. Agora, vale a pena ter alguém que pegue tudo no município inteiro? No caso da água, por exemplo, tem uma coisa muito importante que deve ser discutida, né, que aqui em Nova Lima são tiradas quantidades muito grandes, mais de metade da água que é bebida em Belo Horizonte. Vamos pegar e fazer uma organização dessa compensação do recurso, seria um royalty da água, como nós estávamos discutindo há pouco, né? Ou seja, aquilo que é pago para que o usuário vai pagar para o protetor, que seremos nós, que nossa cidade possa ser uma protetora de águas e receber por isso. Então, tudo isso são aspectos que devem sair no plano também. Agora, para encerrar, o principal tema é que vocês, da Secretaria, estão tentando divulgar bastante esse plano, não é isso, Roberto? Que a população tem que entender do benefício que esse plano vai trazer para a cidade. Você teve na Secretaria de Planejamento, que é a secretaria que é responsável por a maioria dos grandes projetos da cidade, mas podemos dizer que o grande projeto Nova Lima tem que ser encarado o Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu acho que é um dos grandes problemas, porque, principalmente, uma cidade que cresce em Nova Lima tem essa chance de tantas empresas, pessoas quererem vir morar aqui, etc. Mas morar e produzir riqueza, renda, etc.,
tem que ser acompanhado da infraestrutura básica e a mais importante delas, sem dúvida, ao lado da mobilidade urbana, né, do ir e vir, é ter o saneamento, que não comprometa nada disso. Então é isso que nós queremos. E queria agradecer a TV Banqueta, em especial a você, que é muito importante, é buscar, procurar, chamar todo mundo para participar. É uma hora de dizer, porque quem mora perto de um lugar, seja de uma nascente, seja de uma água que passa no esgoto, ou de uma rota num caminhão de lixo, ele é que sabe onde é que o calo aperta. Né? Tá certo. Pode contar sempre com a gente, viu, Roberto? Muito obrigado pela presença. Ao contrário, eu que agradeço. No próximo bloco, o gramado do campo do Vila Nova é adequado às normas da FIFA.